Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez no podcast semanal aqui da EAD Unipar, em parceria com a TV UP e a RUP FM, ambas, sendo gerenciada pela Fundação Cândido Garcia. O nosso podcast, como sempre, temos um convidado. Hoje nós temos como convidado o professor Eiji Tanaka, ele que é coordenador do curso de História, coordenador do curso de Pedagogia, licenciatura, cursos de Filosofia e outros mais, professor? Depois o professor Eiji pode falar um pouquinho mais aí sobre a coordenação dele. O mote hoje, o fundo que nós vamos falar é justamente alinhado ao nosso podcast, sempre falando de negócios, economia. Então, hoje o assunto que nós discutimos, para falar antes aqui com vocês, discutimos antes para falar com vocês, foi sobre os eventos históricos que impactam, que tem interferência na economia, não só na economia do Brasil, mas na economia mundial. Então, são vários acontecimentos no decorrer da nossa história, vamos dizer assim, até da nossa história contemporânea, professor Eiji? Mas, assim, resgatando um pouquinho, só para a gente fazer uma introdução. Teve um período que influenciou muito, professor Eiji, a mudança e eu sempre falo isso para os meus alunos na área de administração, na área de gestão, que teve vamos dizer assim, um ponto de inflexão na história humana, que alterou pensamento, alterou modo de gestão, modo de convivência da sociedade, que foi a Revolução Industrial. Então, da Revolução Industrial para cá, é claro que teve muitas e muitas eventos históricos que impactaram a economia. E eu me lembro, até quando estudante, que na época já tem um tempinho, mas eu me lembro, como estudante, o professor Vicente, que esteve com a gente aqui semana passada, também, o professor Vicente, na época, falava muito da crise de 29, Então, foi um evento, vamos dizer assim, vamos começar pela crise de 29, vamos deixar a Revolução, que já é um pouco mais, bem mais antiga, do que a Revolução, do que a crise de 29, e aí a gente vai partir desse princípio aí da crise de 29, que foi também um marco, um divisor, vamos dizer assim, de águas que aconteceu, e mudando também a sociedade, pensamento, cultura e a economia, professor Eiji? Bom, muito boa tarde a todos. Bom, com certeza, João, os acontecimentos do século XX, a crise de 29 foi de fundamental importância para definir os rumos dos acontecimentos ao longo de todas as décadas. E é claro que tem a ver com a Revolução Industrial, como você falou, que é um ponto de inflexão, ou seja, um ponto de mudança mesmo, porque é a primeira grande crise mundial da sociedade industrial, Ou seja, se a gente pega aí 29, estamos a mais ou menos 160, 170 anos de Revolução Industrial. Os 50, 70 primeiros anos da Revolução Industrial é na Inglaterra. Quando ela se espalha a partir de 1830, Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, entre outros, para falar só dos maiores países aí, o sistema capitalista vai se transformando em todos os sentidos. Sentido social, político, cultural, comportamental. E isso culmina mesmo com o início do século XX. E a crise de 29, ela é muito interessante do ponto de vista do observador, porque ela, como várias outras crises posteriores, ela foi antecedida por 30 anos, praticamente, de muita prosperidade. E, então, toda uma geração, se a gente pegar de 1900 a 1929, praticamente uma geração aí, cresceu acostumada, para os padrões da época, ao aumento da abundância, ao aumento da produção, ao aumento aparente do conforto material, do consumo,
Enfim, né, a ideia de que aquela prosperidade duraria para sempre. É isso que faz, muitas vezes, né, quando a gente tem ciclos econômicos mais longos, de muita prosperidade, as novas gerações, e aí a gente envolve não só o cidadão comum, por assim dizer, né, o trabalhador, o pai de família do dia a dia, né, o cidadão preocupado com o ganha-pão do dia a dia, mas principalmente cria uma espécie de uma ilusão mesmo para os tomadores de decisões governamentais, empresariais. Então, são pessoas que cresceram, né, se desenvolveram aí, né, você imagina 30 anos de prosperidade, sem uma crise mais grave, né, tirando a Primeira Guerra, aí, mas que os Estados Unidos, por exemplo, saíram até relativamente fortalecidos com a Primeira Guerra Mundial. Então, os tomadores de decisões acabam se acostumando, né, com a ideia de que aquele estado, aquela situação vai permanecer por mais tempo. Acaba ficando confortável, né? Confortável, acaba achando que né, uma crise que se aproxima não será grave, né, que a crise vai ser contornada rapidamente. E é por isso que o baque de 29, né, os americanos chamam lá de, né, o crash, né, a quebra mesmo. Quebra-se todo, não só empresas, né, não são só as empresas, quebra-se todo um ciclo de crescimento, quebra-se toda uma certeza, um conjunto de certezas que os economistas, administradores, né, seja do poder público, seja da iniciativa privada, né, os tomadores de decisões, quebra-se todo um ciclo de ideias que vigorava até então. Foi nesse período também, professor Eiji, que eles começaram a vender aquela filosofia, ou vou dizer assim, um slogan americano de o sonho americano? Então, o sonho americano é anterior. Foi anterior? É anterior, é justamente o estabelecimento do sonho americano, né, do modo de vida americano, né, que começou a se propagar nas primeiras décadas, nos primeiros anos até do século XX. Né? E aí o sonho americano, ele vai se renovando, né? A ideia do sonho americano vai se renovando. Vai se renovar principalmente a partir dos anos 40 e 50, né? Ou seja, quando você já teve a crise de 29, todas as consequências da crise de 29, e aí nós não estamos falando de pouca coisa. Nós temos lá, com a crise de 29, a ascensão do nazismo, a ascensão do comunismo, que já vinha desde a década de 20, mas que se ampliou nos anos 30, e que culmina com a Segunda Guerra Mundial em 39. E nos países da América Latina começou a crescer a interferência do ditaduras, né? Militares. Ditaduras, e também porque a ideia que se passa mundo afora é que é preciso de governos fortes para enfrentar a crise econômica. Por isso, né, essa confusão de que um governo forte é um governo ditatorial, né, isso é uma visão distorcida mesmo, claro, da teoria política, mas que serve aos interesses políticos naquele momento. Então, no Brasil, por exemplo, na América Latina no conjunto, mas no Brasil em especial, nós temos justamente a ascensão do Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas governou mais ou menos assim, mais ou menos assado, mas em 1937 se tornou um ditador realmente. Né? Ou seja, né, mostrou a face mesmo de toda uma formação política daquela geração. Né? Não é justificando o Estado Novo, a ditadura varguista de 1937, né? Mas mostrando um momento em que, em vários países do mundo, veja, a Itália é um regime totalitário, a Alemanha se torna um regime totalitário em 1932, 1933, com Hitler, com o nazismo. Né? No Brasil, nós temos esses regimes o regime ditatorial do Vargas, e assim, em vários outros países, essa tendência.
Só que esse autoritarismo também, ele vem com uma outra justificativa de reafirmar ou afirmar até o nacionalismo. Uhum. Então, com Vargas, é que a gente tem o quê? As propostas de industrialização do Brasil, né? E naquela época... Criação de Petrobras... Exato, que vai ser depois, né? Mas se criou o Conselho Nacional do Petróleo, já na década de 30, né? Industrialização naquele momento era sinônimo de modernização. Então, um país moderno tem que se industrializar. E o Brasil, como também outros países, como a Argentina, México, né? Foram por esse caminho, que é o nacionalismo industrializante, né, chamado nacional desenvolvimentismo, por meio do quê? Das grandes empresas estatais. Então, nos anos 30 e 40, nós tivemos lá, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Siderúrgica de Volta Redonda, né, a CSN. Tivemos, inclusive, né, os mais jovens aí, com certeza... Né, não se lembrarão, mas os mais antigos aí, com certeza, nós tivemos a Fábrica Nacional de Motores, popularmente chamada de FENEME, né? Ou seja, o Estado ia fabricar, inclusive, caminhões, porque era uma coisa estratégica, motores, né, nos anos 40. Então, tudo isso é o clima, né, que foi desencadeado pela crise de 29. Né? Nos anos 30 e 40, toda essa mentalidade que, né, por exemplo, na América Latina, né, o Brasil em especial, é uma mentalidade que vai atravessar décadas. E até hoje, né, se a gente for ver, você tem aí os nacionalistas, estatistas, né, porque foi uma corrente ideológica muito forte. Né? E aí, nos anos 50, por exemplo, a gente tem a Petrobras, né? Depois tem a Eletrobras, aí tem um monte de Brás, né, vai criando um monte de Brás, porque Telebrás, essa ideia de que o Estado vai garantir o desenvolvimento. E aí, esse boom, por exemplo, aí nós estamos falando ali, esses eventos que vieram, né, da crise de 29, aí depois da crise de 29 que nós tivemos aqui mais... que pegou o mundo também, mas o Brasil também veio nessa onda, foi na década de pós-guerra, depois da Segunda Guerra, que já vem, não é verdade? Olha, a Segunda Guerra, na verdade, foi trágica, né, no seu desenrolar, mas, né, deixou um saldo de 60 milhões de mortos, né, que é um desdobramento da crise de 29, ainda, se a gente for ver, né? Os nazistas que ascenderam ao poder numa Alemanha destruída economicamente. Mas, ao final da Segunda Guerra, abriu-se principalmente para os países de capitalismo avançado, isso que ficou chamado de o estado de bem-estar social. Né? A influência das ideias do Keynes, né? O keynesianismo que se torna hegemônico mundo afora, da intervenção pontual do Estado na economia, né? Saúde, educação, segurança, previdência social, ou seja, criou-se uma base para aquilo que ficou chamado de o bem-estar social, que se disseminou em vários países do mundo, né? Não tão desenvolvidos, o Brasil no meio, né? Se a gente for ver aí a questão da escola pública, por exemplo, né? É algo que se consolidou no Brasil realmente a partir dos anos 60 e 70, né? Com a construção de, né, milhares de escolas, com a oferta de vagas para um número crescente de crianças, né? É claro que foi a toque de caixa, mas começou a cumprir um objetivo que é essa questão da universalização da educação básica, né? Que todas as crianças têm vaga no sistema público, não é?
Então, é lógico que tem outros problemas estruturais aí, mas essa ampliação, por exemplo, né, questão da habitação, né, nos anos 60, já no regime militar, mas né, você tem a criação do FGTS como uma forma de financiar a habitação popular, né, que era o projeto inicial do FGTS, né, que é o financiamento da habitação popular. Sim. É lógico que depois ele foi um pouco descaracterizado, aprimorado, né, ou seja, né, se voltou muito mais para uma classe média ascendente, mas, né, enfim, é outra questão também, mas a concepção desses programas é muito interessante, né, a finalidade, tá? Então, aí, né, nos anos 50 e 60, é aí que se estabelece realmente o sonho americano, né, que é o quê? Uma casa, né, 2 carros, né, uma família bem menor, né, 3, 4 filhos. Na época, era uma família bem menor, porque né, até então, até os anos 40, né, as famílias eram muito mais numerosas. Sim. Então, né, que hoje já está assim... Hoje o índice eu acho que declinando, porque houve né, algumas décadas aí, a família ideal era 2 filhos, não é? Agora acho que se for fazer uma média não chega a 2. Já é 1, né? Então, assim, o sonho americano era isso daí, né? Um emprego estável, uma renda crescente, ascendente, né? Porque, se a gente for ver, né, João, a questão da renda, né, é algo muito, muito interessante, né, quando a gente avalia assim, porque a gente pode falar de uma renda indireta, né, ou seja, tendo, né, os trabalhadores assalariados, que né, se constituem na maioria de uma população, se você tem um serviço de saúde público, um serviço de educação pública, né? Um sistema de transporte público bom, eficiente, acessível. Se você tem um programa de segurança pública, né? Enfim, se você tem coisas públicas mesmo sendo oferecidas, né? A renda se torna algo muito mais voltada para a própria família, né? Então, né, tanto que os economistas, historiadores, né, chamam esse período de 45 a 75 de os 30 anos gloriosos, os 30 anos dourados do capitalismo, né, porque realmente se estabeleceu um padrão de bem-estar social, né? E aí, mais uma vez, né, foram 30 anos que... os planejadores também imaginaram que não, né, o estado de bem-estar social vai se reproduzir, né, vai se ampliar, a gente vai conseguir financiar esse estado de bem-estar social numa boa, né? E decisões importantes foram sendo proteladas, né? Por exemplo, né, se você pega aí, né, todo esse aumento do bem-estar social, desde o nascimento até a velhice, né, a partir do final dos anos 40, ora, isso aí vai criando novas demandas, sim, né? Com relação à saúde, habitação, com relação aos cuidados, né? com as crianças, com os jovens, com os idosos. Saúde pública vai se encarecer, a população aumenta, você precisa aumentar recursos, aumentar gastos, né? Ou seja, você tem toda uma série de questões, a previdência social, que foi a grande conquista do estado de bem-estar social, né? Só que daí você teve o quê? Por exemplo, o aumento da longevidade, né? A população está vivendo mais, porque ela foi mais bem cuidada ao longo da vida, né? Desde a gestação, né? Então as mulheres puderam ter um acompanhamento, então o índice de mortalidade infantil caiu drasticamente, a vida se tornou mais longa, né? A expectativa de vida avançou. Ela praticamente dobrou, né? Então, era preciso o quê? Reformas nesse meio tempo também que pudessem, né, continuar com o estado de bem-estar social. E uma das questões fundamentais, que é uma discussão que, né, cada dia mais se torna impossível, é a questão da previdência, né? Ou seja,
é um sistema que, em muitos países, né, você está tendo reformas, mas reformas que realmente consigam mudar o sistema, onde todos acabam sendo atingidos, né? Então, não é assim bem o que acontece, por exemplo, num país como o nosso, né? Que você tem grupos de pressão no Brasil que são extremamente fortes e que acabam né, saindo pela tangente. E aí vem justamente a crise dos anos 70, né? E aí, voltando a essa questão da Previdência, nós tivemos recentemente, né? Não pulando os anos 70, mas nós tivemos recentemente uma reforma mesmo pequena, né, segundo os estudiosos da área, né, que não impactaram tanto ainda, porque pode, daqui a alguns anos, novamente ter que ocorrer outra reforma. Até porque a pirâmide etária, né, ela está quase que invertendo. Então, nós tínhamos um período... que nem o professor falou, muitas crianças e muitas jovens, crianças. Né? Agora nós estamos invertendo, nós estamos tendo bastantes idosos e menos jovens. Esse número de jovens para contribuir, para manter esses mais velhos, é que a coisa pode explodir a qualquer momento aí. Então, se não fizer uma reforma, um estudo de longo prazo, né, um planejamento de longo prazo, pode ocorrer outros problemas no futuro. Mas a crise, a década de 70, 80, essa década que o pessoal fala que é uma década perdida? A década de 80, né? Porque os anos 70, nós tivemos aí principalmente o impacto da crise do petróleo, né? Ou seja, os árabes, né? Os países árabes principalmente, os membros da OPEP, né? Se viram fortes o bastante para pressionar os preços do petróleo no mercado internacional, né? E é algo que vem até os dias de hoje. Né? A primeira grande crise do petróleo começou em novembro de 73, né? Quando a OPEP, em questão de meses, né? Praticamente multiplicou por 10 o valor do barril do petróleo. E isso, mais uma vez, em países que jamais imaginavam que o preço da energia iria subir tanto. E que estavam dependentes? Já estavam dependentes desse petróleo, sem nenhum planejamento. Né? Ou seja, a partir de 74, 75, mundo afora, né? Então você tem uma crise econômica realmente devastadora, né? Nos Estados Unidos, né, na Europa Ocidental e nos países mais pobres, então nem se fala, Brasil no meio. Né? Nessa época, 70, o governo ainda era militar, né? E é quando você tem uma crise que associa estagnação econômica, né? Recessão mesmo, alta dos juros. Para nós, né? Para nós que eu falo, países mais pobres, né? Na época, muito, muito mais pobres, né? Dívida externa. E aí os países da América Latina, por exemplo, mergulham no final da década de 70 e aí nos anos 80, então nem se fala, nessa terrível crise que foi a década perdida mesmo. Né? Então, se a gente for ver, por exemplo, de 76, 77 em diante, né, um país como o Brasil, né, onde é muito difícil tomar certas decisões importantes, a inflação foi galopante. Não é? 79 foi, nesse período aí, o último ano que o Brasil fechou o ano com uma inflação de 2 dígitos, em 99%. Né? Se os dados estão corretos ou não, enfim, mas são os dados oficiais. Né? Bateu em 99% a inflação em 79. A partir de 80... o tempo todo uma inflação anual de 3 dígitos, se não de 4 dígitos. Né? Ou seja, nós tivemos períodos em que a inflação passou de 1000% em um ano. Né? E isso... É só pesquisar no Google que você vai ver. E a gente falar isso para os mais jovens, né, uma inflação de 1000% ao ano, né, ou uma inflação de 30% ao mês...
Eu acho que são poucos os que conseguem imaginar uma situação dessa. Era um caos, né? Era um caos. Tá? Eu peguei, assim, como quando eu comecei a me entender como consumidor, cidadão, eu peguei a última, eu me lembro que eu sempre falo até às vezes para os alunos em sala de aula, a última inflação que eu me lembro, antes de virar plano real, que daí depois, lá em 94, se eu não estou me enganado, era 80% ao mês. A previsão era realmente por aí, a previsão era, né, que é justamente quando o real entrou em operação, né, e foi cortando essa expectativa. Né? A expectativa era que chegasse realmente a esse nível. Né? No governo Sarney, né, 85, 90, tá? A inflação batia mesmo, em 40% ao mês, tranquilamente. Tá? E assim... O país funcionava. O país funcionava. Eu me lembro que tinha, quando o professor falou do Sarney, tinha aqueles planos, né? E tinha o fiscal do Sarney. Em 86, o plano cruzado, né? Ou seja, para tentar debelar uma crise, né? Estabeleceu-se na época uma ideia que parecia, né, saída de uma cabeça de um gênio aí, né, que era tabelar os preços. Bom, já que a inflação acontece, né, porque os preços sobem, então vamos congelar os preços, porque daí não vai ter inflação. E a gente sabe que a inflação é um mecanismo, né, é um sintoma de muitas outras questões da economia, muito complexas, né, mas que revelam uma crise profunda, uma crise econômica profunda e uma dificuldade na tomada de decisões por parte, obviamente, dos governantes. Né? E essa tomada de decisões também não é só, né, assim, vontade, não é só vontade dos governantes, né? É toda uma questão política, é todo um jogo político, né? Você tem o Congresso Nacional, você tem o Senado Federal, ou seja... Você tem interferência do mercado externo. Do mercado externo, né? Então, assim, são variáveis que um governo, né, que, de repente, não tem um apoio significativo no Congresso, ele não consegue realizar. Nessa época também, né, professor? Você vê, a gente, 39, e às vezes para a população mais simples, né, às vezes ela entende somente como uma crise local, né? Como às vezes a gente escuta hoje ainda falando, a gente vai chegar nesse ponto, mas hoje se falando muito na crise no Brasil. E você esquece de que tem que olhar o mundo, né? E aí, nesse ponto que eu queria chegar, porque 94, quando a gente já é um evento regional, né, o real, mas já vem de acontecimentos ali da década de 70, 80, que vem interferindo na economia brasileira. Se a gente volta lá, na crise de 29, que começou nos Estados Unidos, depois a crise do petróleo, que afeta o Brasil. E aí nós chegamos na década de 90, que tem um outro acontecimento também histórico, que é o início, ou talvez a maturidade, vamos dizer assim, da globalização, que aí a coisa pegou mais ainda, porque a interferência do mercado externo na economia regional brasileira, regional do ponto de vista do Brasil, ela também impactou bastante. Sim. Então, é outro fator que interferiu, né? Nos anos 90, né, aí você tem um outro acontecimento também, que foi justamente o fim da União Soviética, né? O fim do comunismo, né, nos moldes soviéticos. Na grande maioria dos países, né? Ainda tem resquícios, né? Tem resquícios, né? Mas, né, esses países, né, se tornaram capitalistas, a sua moda também, né? Mas esse acontecimento... juntamente com esse acontecimento que impulsiona a globalização, né? A ideia otimista de que, né, o sistema capitalista vai absorver esses países vão aceitar os mecanismos do capitalismo, livre mercado, livre iniciativa, livre concorrência, né? Direito de propriedade, respeito à propriedade, privatização, né? Ou seja, nem sempre, né, esses valores aí são compartilhados mundo afora, mas havia esse otimismo e por isso mesmo houve
né, essa expansão do capitalismo, né, que é o que a gente chama de globalização, né, que é o auge da globalização aí, né, a partir dos anos 90, começo dos anos 2000. E nessa época o presidente no Brasil era o Fernando Collor, né? Em 90, sim. Em 90, sim. Eu me lembro de uma frase dele, né, que ele fez abertura de mercado no Brasil e ele falou que o Brasil era um país que tinha automóveis que pareciam carroças. Pareciam carroças, né? Então, essa ideia de modernização, essa ideia de globalização, né? É quando também, nos anos 80, né, final dos anos 80, a China se abre cada vez mais para o Ocidente, né? E aí as grandes empresas vão para lá, né? Vamos fazer da China uma democracia, né? Vamos levar os valores do capitalismo. É uma justificativa que, tá... Liberdade, né? Liberdade, enfim, né? Mas, e aí você tem realmente, né, alguns movimentos que são precipitados na economia mundial, não é? Que é a especulação financeira, que é a questão dos mercados emergentes, que nem sempre acompanham... A exploração, né, da mão de obra barata. Exploração de mão de obra barata, não é? E, né, nos anos 90, em alguns países, você vê uma crise econômica muito significativa, né? No México, por exemplo, né? Na Coreia do Sul, entre outros, né? Foi nesse período também da crise asiática, crise dos tigres asiáticos, um outro momento também que interferiu. Foi na década de 90 ou já na década de 2000? A década de 90, 90. Tem a Coreia do Sul, né, que sofre algumas crises, até por causa de um modelo de industrialização, né, bastante peculiar na Coreia, né, que é assim... a Coreia foi, né, de certa forma, foi impulsionada, né, por grandes conglomerados com apoio estatal, né? Que é isso aí, Hyundai, né, LG, Samsung, né, são grandes corporações, porque é um capitalismo à moda oriental, né, eles imitam um pouco o Japão nessa questão. Que essas empresas, elas são muito interligadas, né, ou seja, elas têm um domínio, né, elas dominam até com o aval do governo, elas são gigantes em vários segmentos da economia. Né? Então, setor bancário, setor da construção civil. Então, as mesmas empresas dominam esses setores e justamente fazem negócios entre empresas do mesmo grupo, né? Algo que no Brasil, inclusive, tem alguns obstáculos legais para isso, né? Mas que no Japão, por exemplo, né, Mitsubishi era uma empresa de automóveis, mas também era banco, seguradora, né, enfim. Até eletrônico chegou um... Eletrônico, né? Então, é uma coisa assim complicada de se enxergar, né, quando você não está familiarizado com aquele tipo de organização, né? E que o próprio governo incentiva esse tipo de organização de grandes conglomerados. E aí, né, a questão, né, da crise asiática está muito relacionada à questão fiscal, né, tributária, evasão fiscal, né, essa coisa de negócios fraudulentos entre as próprias empresas de um grupo, né? Então, tanto é que já mais recente, né? Teve um presidente desses grupos aí que se complicou. De tempos em tempos estoura alguns casos, né? Aí a gente pode até falar, bom, não é uma particularidade óbvia do capitalismo oriental que a gente está falando aqui, né? Mas é algo assim muito visível, né? No Japão, na Coreia do Sul principalmente. Né? Que é essa coisa de fraude mesmo, de grandes corporações. Mas aí a gente não pode falar também que seja uma coisa do Oriente, né? Não é nem defendendo a minha parte, tá? Mas porque a gente sabe aí, por exemplo, da Volkswagen, né? A questão da emissão de gases poluentes. Mas os Estados Unidos, né? Catalisadores. Também teve o problema da Enron. Da Enron, né? Ou seja, são momentos em que
tomadores de decisões de grandes empresas, né, fazem alguma besteira e depois não conseguem voltar àquilo que, né, que seria o trilho mesmo, né, de um mínimo de transparência, de honestidade, etc. Um mínimo, né? Então isso aí realmente acaba gerando crises, né? A Volkswagen fez acordos aí nos Estados Unidos de até 10 bilhões de dólares de multa, né? Isso para não seguir o processo, né? Ou seja, é algo que compromete a empresa também, né? Mas isso aí, quando dissemina, né, mundo afora, é uma coisa. Quando está mais localizado, você ainda consegue contornar algumas questões assim de forma mais branda. Diferentemente, por exemplo, da crise de 2008, né? Que essa se também tornou foi sistêmica, né? Porque daí é um sistema bancário, é um sistema financeiro que o efeito cascata. Parece que o negócio vem acompanhando de 30 em 30. Olha, tem essa questão sim. 2008, né? antes de 2008? Tem essa questão cíclica, né? De mais ou menos 30 anos você ter uma crise. Né? Porque se a gente pegar nos Estados Unidos, por exemplo, os anos 90 para os Estados Unidos e também outros países, Grã-Bretanha, por exemplo, a própria França, né? Aí o pessoal até brinca, né? Até a Itália, né, se deu bem nos anos 90, porque a Itália também é um caos tributário, é um caos assim, né, questão de fraudes e tal, mas, né, a Itália é uma potência, a Itália, né? Tem a Fiat, entre outras aí, né? Quer dizer, Ferrari, né? Que é do mesmo marcas grupo, de moda e tudo mais. Enfim, né? Mas a Itália, na Europa, é o país que todo mundo olha com um pouco de desconfiança, né? Questão porque, né, a dívida pública. Mas os anos 90, por exemplo, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na França, né? Foram anos prósperos, né? Foi o momento aí, por exemplo, do governo Bill Clinton dos Estados Unidos, né? Então, e aí depois dele, né, veio o Bush, mesmo com uma certa né, a tragédia lá do Iraque, do World Trade Center, né? Mas mesmo assim, né, o país continuou trilhando aí né, nessa questão da prosperidade, da especulação financeira, né? E que estourou em 2008, né? Então, né, se você pegar 80, 90 aí, os Estados Unidos deram já uma deslanchada. É a famosa bolha imobiliária. Exatamente. Né? O que a gente também aqui sempre comentava é que uma hora a coisa, né? Você dá dinheiro, tem dinheiro à disposição, traga a sua carteira de motorista. Se você for pensar, João, né, se a gente for lembrar, né, eu acho que foi nos anos 2000, né, começo dos anos 2000 aí, a gente também teve uma espécie de bolha, vamos dizer assim, só que é lógico, né, no Brasil, né, a coisa foi, né, ter um volume, obviamente, muito pequeno, globalmente falando. Mas que foi daquelas empresas X do Ike Batista, sim, não é? Tinha tudo quanto né? Todo segmento, é aquilo que você falou. Todas as empresas tinham o final X e explorava gás, petróleo, né? Construção, e todo mundo aplicando na bolsa, e simplesmente a empresa evaporou, né? Então, né, essa questão do sistema financeiro, e talvez por isso as crises se tornam mais intensas, mais graves, mais pesadas, justamente porque estão sendo geradas pelo próprio sistema financeiro. Né? É porque boa parte do capital, né, professor, eu não tenho esse número agora, não posso falar em termos de dólar, mas boa parte do capital que circula no mundo, ele está no mercado financeiro. Então, ele não está na indústria, ele não está na produção. Ele está no mercado financeiro. Então, quando o mercado... Por isso que muitas vezes tem até uma fala assim, né? Se a borboleta bate asa na China, né? O vento chega
aqui no Brasil e chega em todos os países. Justamente porque a grande parte do dinheiro em circulação no mundo está no mercado financeiro. Sim. Né? Então, por isso dessa... Cada vez mais, por isso que as crises se tornam cada vez mais intensas, né? É por isso, né? Daí, nessa trajetória que a gente vem fazendo, já estamos aqui na 2008, na crise de 2008, por isso que é importante que a população mais simples, que não tem conhecimento histórico, conhecimento de economia, ela entenda que esse ciclo, ela não é interferência só do país Brasil, do país Argentina, Uruguai. A gente tem que olhar o mundo. Ontem mesmo estava vendo reportagem, a maior protesto, quebra-pau e coisa e tal na França. Sim. Né? Um país extremamente moderno, culturalmente bem avançado, um povo educado e tudo mais, mas ontem... E a França ela tem uma característica de protesto, de greve. E o que está acontecendo lá? Então a gente tem que observar. Né? Muitas vezes a gente fica meio alucinado com algumas coisas que acontecem no nosso país. É crise, né, do combustível também, inflação alta, justamente porque está atrelado ao quê, professor? A mais um momento histórico que nós estamos passando, e esse nós estamos vivenciando, né? Esse nós estamos vivenciando. Então, a juventude aí, agora ela está vendo, né? Porque nós passamos de 2008 até agora, nós tivemos aí um período também de certa estabilidade, né? E em países europeus, João, ainda tem um certo agravante, né? Que é o fato de que, mesmo durante todo esse período de crise pós-45, né? Ou seja, se a gente pegar a crise dos anos 70, a crise dos anos 80, a crise de 2008 também, né? Se a gente for ver os países da Europa, como a Alemanha, França, Inglaterra, foram países que, claro, foram muito afetados, mas tiveram uma ajuda governamental muito grande, né? Que amenizou demais os efeitos da crise. Então, houve uma crise, né, em todo o mundo, mas os mecanismos de distribuição mesmo de benefícios por parte do governo amenizaram bastante os efeitos dessa crise. Então, toda essa geração né, de franceses, né, alemães principalmente, ingleses, por mais que tenham vivido momentos de crise, havia assim um colchão muito amplo que amortecia essa queda, né, que amorteceu essa queda. Nesse momento, aí está difícil, né, porque a crise está muito intensa, né, é uma inflação que envolve aí principalmente um produto de largo consumo em todos os países, né, que é principalmente o gás natural e o petróleo, né, dois produtos aí. Então, envolve diretamente a vida de todos os cidadãos, tá? E é por isso mesmo que né, trabalhadores franceses, né, onde você tem os sindicatos mais bem organizados aí na Europa, talvez, na França e na Itália, né, você tem os sindicatos mais fortes até, já começam a pipocar, né, greves, reivindicações sobre aumento de salário, e isso pode se espalhar também em outros países, né? Provavelmente vai se espalhar. Nós estamos... acho que no Chile também está tendo problema, aqui perto, né? Não, o Chile... Aqui na América Latina, daí os problemas são outros, né? Os problemas são bem mais... Tem mais ideológico do que... Mais ideológicos e mais urgentes até, né? Não, eu até estava conversando agora há pouco com os dois professores lá que vão fazer o podcast com a gente semana que vem, né? E a gente estava até falando, né, professor Egidu, que assim, é muita ameaça, né? Muita ameaça, mas tem muita coisa real acontecendo. Existe muita, vamos dizer assim, chantagem, né? De, eu vou... se você não fizer isso, a minha bomba está aqui, vou apertar o botãozinho. Mas a gente sabe que se apertar o botão,
acho que nós não vamos ter uma segunda chance, né? Se apertar esse botão, e aí todo mundo perde, né? Então, a gente fica na expectativa de que o bom senso sobressaia, mas também a parte econômica se sobressaia. Mas até chegando nesse ponto do que está acontecendo hoje, né? Porque aí nós estamos atravessando uma crise que envolve, que nem o professor falou, dois produtos que são muito... o mundo todo é dependente, petróleo e gás natural. A Europa muito dependente do gás natural, principalmente da Rússia, né? E que acaba impactando... e não adianta a gente tapar o sol com a peneira. É só você fazer uma pesquisa na internet que você vai ver o que está acontecendo com a inflação dos países de um modo geral. Sim. Né? Então, o Brasil está com uma inflação alta, mas ainda é uma das menores que estão ocorrendo no mundo. Mas a gente também tem que observar que... mas a minha inflação aqui está em 5%. Mas o que é 5% no seu capital e 5% no euro, 5% no dólar? Então, tem que fazer contrabalancear isso também. Mas eu queria chamar o professor até para a gente ir finalizando. Os assuntos eles são bastante instigadores e a gente vai, se acontecer isso, se acontecer aquilo, por que aconteceu isso, por que aconteceu determinadas coisas em determinado país. Mas eu queria trazer para a discussão, até para a gente, em função do tempo, né? Quando começou essa questão da segunda, até acho que já tinha comentado com o professor no corredor ali, perto da nossa sala da coordenação, de uma teoria que eu acabei lendo e vi um professor falando também na internet, justamente naquele ponto onde está acontecendo a guerra Rússia-Ucrânia e todo mundo que está envolvido naquele processo. É uma região que um americano, se eu não me engano, a teoria de McCain, uma coisa assim, ele falava muito do Heartland, né, que é o coração, né, o coração da Europa. Então, quem dominar o coração da Europa, domina o mundo. Né, ele defendia muito isso. E ele falava isso justamente, eu acho que, não me lembro se essa teoria que ele falou foi antes da Segunda Guerra ou depois da Segunda Guerra. E justamente no mesmo local, naquela faixa de terra, porque diz que é uma das faixas de terras mais produtivas do mundo, né, que pega a Ucrânia, que vem lá da França. Sim. E vem descendo, sim, vai até a Ucrânia. A Segunda Guerra também começou ali. Como o professor falou, na Polônia, passa por aquela região ali. E vai até lá na Crimeia, vai descendo aquela faixa lá e vai até lá embaixo. Mas a Segunda Guerra começou ali, a Primeira Guerra começou por ali. Napoleão, quando começou a querer invadir, ele foi para aquele lado, foi invadindo tudo para aquele lado, porque é uma terra muito produtiva, muito boa. Será que essa teoria ela está sendo observada de novo por esse poder que está no poder agora da Rússia? Ou ele está querendo resgatar, porque novamente resgatar aquilo que o professor falou, a União Soviética. Uhum. Aí eu quero de novo. Né? E ele sempre está falando isso, que foi uma perda muito grande, né, para a Rússia, sim. A quebra daquele bloco, porque sim, também cria uma barreira de proteção geográfica para eles. Né? Acho que é tudo isso e mais um pouco. Né? De fato, a questão aí que os estudiosos chamam hoje de segurança alimentar, né? Ou seja, existe toda essa preocupação não só na Rússia, mas a China, por exemplo, tem uma preocupação muito grande com essa questão alimentar, né? Uma população aí de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A Índia, né? A Índia, né? E é uma região, né, agrícola muito forte, é uma região onde recursos naturais são abundantes, não é? Ou seja, é preciso ver isso estrategicamente. A questão dessa barreira para a Rússia, né, que a União Soviética detinha, e que os países da Europa Central, que é esse coração aí né, que a gente está falando, são países realmente estrategicamente importantes, países que
possuem recursos naturais, carvão, por exemplo, que por mais que seja um tanto ultrapassado, você ainda tem o uso de carvão como fonte de energia. Você tem a necessidade de fazer passar por essas regiões gasodutos, por exemplo. Né? Você pode passar por lá oleodutos também, se for o caso, que, né, é um processo muito mais econômico. Sim. Não é? Então tem tudo isso, né, essas questões geopolíticas envolvendo a região, sem dúvida nenhuma. O oleoduto, o gasoduto é um dos que a gente chama na logística de modais. É um dos modais mais, né, baratos de se transportar. Exato. Só que aí depende, você deixa eu passar aqui? Exatamente. Eu deixo, mas você tem que pagar tanto, você tem uma taxa. Exato. E aí você fica refém também, como está acontecendo. Eu fecho a torneirinha aqui. Se você tem, né, boas relações, etc., né, realmente, né, essa questão da eficiência, né, de maximizar os recursos, é ótimo. Né? E daí aquela coisa assim de, né, que muitos falam, né, de profetizar o passado. Né? Ou seja, olhando hoje, por exemplo, o que a Angela Merkel fez, né, como líder da Alemanha. Né? Ela foi, né, durante 16 anos, se não me engano, foi a primeira-ministra, foi uma das principais lideranças mundiais durante, né, o período que ela esteve à frente. E ela, né, ela cultivava uma ideia de que, para tranquilizar a Rússia, era preciso justamente encher os cofres da Rússia. Né? E como poderíamos fazer isso? Né? Comprando o gás natural, petróleo da Rússia, né? Mantendo esse fluxo comercial, e isso iria acalmar os ânimos dos russos. Né? Coincidência ou não, durante todo o período em que a Angela Merkel foi, né, chanceler da Alemanha, a Rússia manteve uma certa tranquilidade, questão da Crimeia, que eles, né, ultrapassaram alguns limites, mas não ocasionou nenhuma situação mais grave. Né? Menos de um ano depois que a Angela Merkel saiu, o Putin já mandou invadir a Ucrânia. Né? Então, assim, coincidência ou não, né, mas como acalmar os ânimos, né, dessas pessoas? Porque quer não, né, países como China, Rússia, né, é preciso, né, a ideia que se tem é que é preciso saber levar essas lideranças, né, saber levar, assim, dialogar, conversar, né, ceder alguma coisa, não que a Ucrânia deva ser cedida, mas, né, isso aí já extrapolou realmente, mas ceder o quê? Ceder justamente naquilo que os países querem, né? Dinheiro, né? Comércio mundial. Então, não coloque arma aqui na minha fronteira. Querem exportar mais. Então, né, querem, né, que comprem mais deles, vamos comprar, né? Vamos dar preferência, enfim. Né? O comércio mundial. Né? Então, enquanto estamos nessas relações comerciais e que, né, muitos, né, alguns se beneficiam um pouco mais, um pouco menos, em alguns momentos, mas você mantém essas boas relações. Né? A questão é quando justamente você não consegue mais dialogar com certas lideranças. Aí é um perigo, aí é essa questão de uma ameaça, de uma guerra nuclear que seria realmente devastadora, sem dúvida nenhuma. Porque não... Eu até estava vendo um especialista em armas, no comentarista da grande rede de televisão, que ele disse o seguinte, para destruir o mundo, precisa de 100 ogivas. Eles têm, acho que 3.000, alguma coisa assim. Os Estados Unidos um pouco menos. Por aí. Então, temos que, para quem tem fé, rezar, né, para iluminar a consciência desse pessoal. Mas, nós já estamos com o tempo quase extrapolando, mas queria chamar o professor para mais uma discussão. Né? Diante do que está acontecendo hoje, mais um momento histórico, né, que envolve guerra, e obviamente que mexe com a economia,
mexe com o nosso dia a dia, com a inflação, com aquele arrozinho, feijão e a carninha que você come nas suas refeições, né? As últimas notícias que nós estamos vendo, e aí, dado a esse fato, e outros mais que estão acontecendo no mundo também, o próprio, acho que, não sei se a gente pode chamar, mas o enfraquecimento, né, dos Estados Unidos, do ponto de vista de interferência política, de liderança mundial, que também está sendo contestada, até que ponto os Estados Unidos hoje ele é uma potência não só militar, mas uma potência de liderança, de coordenar, né, os aliados. Nós estamos aí com algumas informações batendo na porta que o mundo vai entrar em recessão, né? É claro que nós não somos economistas, o professor é da área de história, eu entendo um pouco da economia, mas é algo muito assustador essa palavra recessão mundial, que vai acabar levando a gente lá na década de 30, né, professor? Essa expectativa de recessão, né, assusta mesmo, principalmente porque Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né? A Alemanha é um país assim que, para entrar em recessão, né, é um país que conseguiu passar por várias crises nas últimas décadas de uma maneira quase assim tranquila, né? Claro que teve alguns efeitos, mas né, a Alemanha é um exemplo assim de um país superação, de superação e de organização, né, no que se refere a essa preocupação em distribuir os efeitos da crise entre os mais variados setores da sociedade, né? Ou seja, proteger os mais pobres, né? O que é pobre, considerado pobre na Alemanha também, né? Mas aqueles, né, menos favorecidos. Então, eles distribuem muito bem os sacrifícios necessários, né? Pelo menos ao longo das décadas, né? Então, essa questão da recessão é realmente uma ameaça global, né? Sem dúvida nenhuma. É algo que interfere diretamente, né, no crescimento econômico dos mais variados países, atinge diferentemente os países do mundo, né? Então, se a Europa vai de um jeito, a América Latina provavelmente estará numa situação menos confortável, né? Pior. Então, as populações dos continentes vão sofrer de maneiras diferentes, né? Naturalmente, porque países, né, como nós dissemos aí, né, você tem países onde, né, a população tem um colchão de proteção que pode amenizar os efeitos da crise, né, o desemprego, por exemplo, né? Então você tem lá, né, países onde o salário-desemprego é relativamente generoso, tem uma duração maior, né? Então, isso ameniza os efeitos da crise. Sem contar que o número populacional, se for comparar um país como Reino Unido e Brasil, em termos assim, que a gente fala assim, 10% de desempregados no Brasil. Com certeza. Em termos de número de pessoas, isso nos países que são menores. Com certeza. Numericamente, a crise afeta, obviamente, os países, né? Os países mais pobres aí. E esse colchão de proteção que a gente está falando aqui, ele realmente ele ajuda a amenizar, pelo menos, né? Diminuir os efeitos da crise. Em países onde você não tem isso, né? A questão do desemprego, por exemplo, é uma questão devastadora, né? Entre nós, ainda temos aí o colchão não está muito... A gordura não está tão gordinha. Mas ainda tem um acolchoado aí que seja, que talvez ajude um pouco, né, a amenizar essa crise que se desenha. E outra, né, professor Reis, nós estamos falando aí também de 2 anos que nós estamos saindo de uma pandemia. O mundo está saindo de uma pandemia que também impactou drasticamente a economia. Você vê, vários assuntos que tem para a gente discutir. Mas eu queria só mais um, para finalizar, né? Aí a gente encerra o nosso programa, sem problema, dado ao tempo. Guerra, pandemia, e nós temos ainda eleição no Brasil, né? Para ajudar. Independente se o Pedro
ou o Bastião ganha, vem uma perspectiva não muito agradável para o próximo ano. A gente não quer ser o pessimista, mas até é uma questão assim, educacional, assim, o nosso papel de educador acho que orientar as pessoas assim, ó, se prepare, né? Não é momento de fazer loucura. Sim. É o momento de você se assentar, né, nas expectativas, ficar de olho no que está acontecendo, né, independente da sua vontade política, da sua ideologia, sei lá o que você prefere A ou B, mas é momento de acalmar, né, professor Eiji? Não é momento de fazer loucura, não. Com certeza, né? Esse final de ano, o ano que vem aí, o que se desenha, né, é realmente algo perigoso, né, como país. A questão das finanças públicas, a questão do déficit público, a questão do desemprego que eventualmente pode ampliar, a inflação que afeta, né, principalmente, né, os menos favorecidos, porque são os primeiros que sentem, né, rapidamente os efeitos da inflação. Então, tudo isso é um desenho que a gente tem para o ano que vem, independentemente do resultado da eleição. Mas a grande questão, João, que, né, a gente pode colocar também é que talvez, né, assim, no curto prazo, pelo menos, a gente consiga empurrar um pouco essa crise, né? Porque nós temos essa tradição. Né? Nós temos uma tradição de conseguir, e aí, lógico, né, confiando no destino, em Deus, enfim, né, independente do nome que se dê, mas se a gente olha para a história do Brasil, né, ao longo do tempo, é uma história de crises econômicas contínuas, né, se a gente for ver. Né? Os anos 80, os anos 90, os anos 2000, né, o começo do governo Lula, depois 2008, depois 14, 15, 16, 17, né, aí 19. Né? Então, assim, a gente tem uma crise, uma situação de crise econômica quase que permanente. Né? E talvez, né, a gente consiga realmente enfrentar essa crise aí, né, com aquilo que temos, né, com resistência, com força, com improvisos, né, muitas vezes. Ou seja, agora, sem dúvida nenhuma, né, precisamos de um governo que seja realmente responsável, que possa conduzir o país diante dessa crise, né? Que possa acalmar a população, né? Tranquilizar a população, que possa ampliar esse colchão de proteção, principalmente para os menos favorecidos. Né? Nós temos um problema social muito grave, que é a questão da pobreza, que é a questão da miséria. Né? Então, que a gente possa ter realmente essa solidariedade social, né? Ou seja, esse senso de que sacrifícios precisam ser distribuídos também. Né? Historicamente, tradicionalmente, a gente vê que os sacrifícios sempre acabam recaindo sobre justamente aqueles que precisam de mais ajuda, né? Os menos favorecidos. Né? Mas esperamos que, né, possamos aí ultrapassar esse período mais uma vez. E que tenhamos um futuro brilhante, né, professor? Esperamos. Mas muito bem, obrigado, professor Eiji. Dado o nosso tempo, né, nós temos que encerrar o nosso podcast. Lembrando a você que está ouvindo pela RUP FM, assistindo a gente pelas mídias da TV UP, também da RUP FM, né, e também da EAD Unipar. O Nexo Empresarial é um projeto, né, da EAD Unipar, e ele está aberto para você, né, acadêmico, para você, ouvinte, empresário, né, está aberto aí nas mídias sociais. E eu também abro aqui a oportunidade, se você que é empresário da cidade ou da região aqui de Umuarama, e você tem um assunto, né, que você queira discutir aqui com os professores, não necessariamente comigo, professor João Kodato, mas pode ser até um assunto, né, que envolva aí o professor Eiji, que também é coordenador aqui dos cursos da EAD, ou outra área, por exemplo, a área de tecnologia, a área de marketing, né?
queira, né, conversar com a gente, fazer um bate-papo, fica aberto. Basta você entrar em contato também através aí das nossas mídias sociais ou até mesmo ligando, né, na Unipar, pedindo para falar com a gente, que, né, a gente vai estar aberto aí para fazer essas discussões. Bom, a gente encerra o programa aqui agradecendo mais uma vez o professor Eixo pelo carinho aí, pela disponibilidade do tempo. Lembrando que no próximo podcast a gente vai dar quase que um prosseguimento aqui das nossas discussões. Os nossos convidados são 2 jovens que cuidam e que fazem, estudam e que fazem investimento. Então a gente vai, né, debater sobre isso. No momento que está bastante conturbado, que a gente tem que falar aí sobre precaução, cuidado, né, nós vamos trazer 2 jovens aí que fazem e estudam, né, sobre como fazer investimento aí nas carteiras do mercado financeiro. Professor Eiji, fica aberto o microfone para o professor fazer as considerações finais e eu agradeço aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o convite, né, agradeço a todos que participaram aí da nossa programação e esperamos, né, obviamente, que possamos aí trilhar aí esse final de ano, né, o ano que vem ainda, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais estável para todos e que o país realmente possa enfrentar, né, esse momento de crise, esse momento de dificuldade com união, com paz e com tranquilidade. Tá? Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, professor Eiji. Muito obrigado e até o nosso próximo Nexo Empresarial.